Olá pessoal, meu nome é Melci Maran, sou instrutor de mecânica automobilística no Senai São Paulo e aqui eu represento a marca Volkswagen. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre eletricidade automotiva. Lembrando que os veículos saem de fábrica hoje equipados com muitos componentes elétricos, eletrônicos e até componentes de informática, que são os módulos conhecidos como injeção eletrônica, módulo de sistema de transmissão automática, airbag, ABS e assim por diante. E para acessar toda essa eletrônica embarcada, é indispensável que o mecânico tenha conhecimentos sobre a eletricidade, eletrônica e domínio sobre os equipamentos de teste, como no caso o multímetro automotivo, que vai dar condição para vocês fazerem os testes em componentes elétricos e eletrônicos, e também o scanner, que é o componente, o equipamento que vai dar condição de acessar as memórias de acesso dos módulos, onde você pode levantar defeitos, código de falhas e fazer o diagnóstico dos sistemas eletrônicos do automóvel. Para que vocês entendam com maior clareza o que é eletricidade, nós vamos voltar um pouco nos conceitos básicos da matéria, sabendo-se que se eu dividir a matéria em partículas pequenas, eu vou chegar na menor parte da matéria que mantém as características da matéria, que é a molécula. Então nós temos um exemplo aqui da molécula de água. A molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se nós dividirmos esta molécula, nós vamos ter os átomos separados isoladamente. O átomo é a menor parte divisível da matéria. Aqui nós temos um exemplo de um átomo. O átomo ele é composto por um núcleo, onde nós temos os prótons, que são partículas com cargas positivas. Os nêutrons, que são partículas isentas de carga. E essas partículas estão encerradas no núcleo do átomo, elas não se separam. O núcleo do átomo exerce uma atração gravitacional sobre outras partículas que orbitam em camadas distintas, que são os elétrons. Os elétrons são partículas com carga negativa. Então, o núcleo, através dos prótons, exerce uma atração gravitacional sobre os elétrons. Os elétrons possuem camadas distintas. Quando um átomo está em equilíbrio, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Nós temos os elétrons mais próximos do núcleo, conhecido como um elétron preso. Os elétrons mais distantes do núcleo, conhecido como elétron livre. Então, se nós provocarmos um desequilíbrio no campo gravitacional desse átomo, como por exemplo essa barra de metal, se eu aproximar um ímã da matéria, eu vou desequilibrar o campo gravitacional exercido pelo núcleo do átomo sobre os elétrons. Nesse momento, nós vamos ter então um desequilíbrio no campo gravitacional e o deslocamento dos elétrons de um átomo para outro átomo vizinho. A esse deslocamento de elétrons, nós damos o nome de corrente de elétrons, que é corrente elétrica. Então, resumindo, corrente elétrica é corrente de elétrons através dos átomos na matéria. Aqui nós temos um exemplo simples de um circuito com corrente elétrica ou com corrente de elétrons. Uma bateria carregada, onde nós temos nas placas negativas os átomos carregados de elétrons. Na placa positiva, os átomos com falta de elétrons, com muitos prótons. Esses prótons vão exercer uma atração gravitacional sobre os elétrons que estão nas placas negativas. Com o circuito fechado através de um condutor, os elétrons vão ser atraídos pelos prótons e vão se deslocando gradativamente através do filamento da lâmpada
que é um ponto de resistência elétrica, que se aquece gerando a incandescência. Flui através do condutor e voltam para os átomos de origem. No momento em que os elétrons todos voltarem para os seus átomos de origem, a bateria está em equilíbrio. Bateria em desequilíbrio é bateria descarregada. Aí a lâmpada já não acende.